Olá pessoal, eu sou o Vitor Tim e nessa videoaula nós vamos falar sobre ciclos endomitóticos. Antes de falarmos sobre os ciclos endomitóticos, é importante relembrarmos algumas características da mitose, que é um ciclo celular responsável pela divisão de uma célula em duas novas idênticas. Ela está dividida em 5 fases, que é a intérfase, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, sendo que na intérfase existem 3 períodos, chamados de G1, S e G2. No período S ocorre a duplicação dos cromossomos, dobrando a quantidade de DNA da célula. Esse DNA duplicado, então, vai se condensando e formando os cromossomos, até que lá na anáfase, metade migra para um dos polos da célula, enquanto a outra metade migra para o outro lado, formando assim, já na telófase, duas células exatamente iguais, voltando a ter a quantidade de DNA inicial. O ciclo endomitótico, ou a endomitose, como o próprio nome já diz, endo é dentro e mitose é a mitose, são ciclos que ocorrem e se completam dentro do ciclo da mitose, que obviamente não se completa. Nesses casos, a endomitose pode ocorrer até a fase da metáfase, podendo apenas chegar até o período S da intérfase, duplicando seu DNA e voltar ao período G1, pode ir até o G2, até a prófase ou até a metáfase e encerrar o seu ciclo. Assim, os ciclos endomitóticos sempre vão duplicar sua quantidade de DNA ao fim do seu processo, justamente pois passa pelo período de duplicação, mas não chega na fase de separação, que seria na anáfase e na telófase. Então, como característica da endomitose, nós podemos dizer que não completam seu ciclo normal, ocorrem dentro de um mesmo núcleo, não havendo ruptura do envoltório nuclear nem a divisão nuclear, e podem passar por diversos ciclos, dependendo da necessidade da célula ou do tecido. Além disso, as células podem passar por diversos ciclos, formando núcleos poliploides, nesse caso, núcleos endopoliploides. Mas por que é importante dizer que são endopoliploides? Porque vocês também vão ver a formação da poliploidia originada de núcleos de restituição, que podem ocorrer quando a mitose chega na fase da anáfase ou na telófase e ocorre junção dos núcleos das células que estavam se formando, dando origem, assim, a uma célula com DNA duplicado, em dobro, com um núcleo poliploide, e a outra célula sem núcleo. A endopoliploidia já foi observada em diversos grupos de indivíduos. Em protozoários que apresentam 2 núcleos, o micronúcleo é diploide, enquanto o macronúcleo geralmente apresenta DNA bastante multiplicado. Em plantas também já foi observado em diferentes tecidos, em animais nas células nutritivas dos oócitos e nas glândulas salivares de dípteros, nas glândulas fiandeiras de aranhas, glândulas produtoras de geleia real de abelhas, células do fígado em mamíferos e nos megacariócitos em humanos, que são aquelas células responsáveis pela produção de plaquetas. Vejam aqui que todos os tipos de células onde a endopoliploidia é encontrada, e também nessa tabela aqui que tem alguns outros exemplos, são todas células bastante importantes para o crescimento, ou para o desenvolvimento, ou para a sobrevivência, ou para a reprodução dos indivíduos. Então, são células que necessitam de uma maior produção de proteína para desempenhar suas funções essenciais dentro de cada indivíduo, e fazem isso multiplicando seu DNA através da endomitose. Além disso, um mesmo tecido pode apresentar diferentes níveis de diploidia em suas células. Por exemplo, a célula do fígado em mamíferos, 25% delas apresentam quantidades normais de DNA, enquanto 50% tem a quantidade duplicada e os outros 25% têm quantidades ainda maiores desse material genético. Entretanto, células com ploidias ou normais têm um aspecto normal, variando apenas o tamanho, o volume. Bom, a endomitose ela pode ser vista de 3 maneiras. Existem 3 tipos de núcleos resultantes desses ciclos.
podem originar um núcleo normal, né? Quando ocorre a endomitose, pode originar uma politenia ou núcleo politênico, que são aqueles onde a endomitose fica restrita aos períodos G1 e S, apenas duplicando o DNA e as cromátides irmãs, permanecendo unidas mesmo após essa duplicação, dando origem aos cromossomos gigantes, os famosos cromossomos politênicos, que nós vamos ver mais adiante nas próximas aulas. Podem também originar a poliploidia, que é o caso mais comum, onde os cromossomos duplicados se separam normalmente, e podem originar também os diplocromossomos, caso que acontece quando ocorre a duplicação, mas as cromátides irmãs seguem unidas pelo mesmo centrômero. Então, quando chegam na fase da metáfase, é observado um cromossomo com o dobro ou variações de braços cromossômicos. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem enviar e-mail para podem me enviar qualquer dúvida para esse e-mail que está aparecendo na tela, ou nós conversamos melhor no próximo encontro síncrono. Até mais.